Olá, este é o Jornal Panorama e a partir de agora você acompanha as principais notícias do Parlamento Capixaba. Começamos com a sessão ordinária desta terça-feira. A repórter Verônica Salazar está aqui com a gente no estúdio e nos traz os detalhes. Verônica, você que acompanhou a sessão no plenário, conta pra gente o que foi destaque. Bom, Carol, a sessão foi bastante movimentada, aprovação de vários projetos, começando então com o pronunciamento do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Chamum. Começou a sessão anunciando a retirada de pauta do projeto que previa a criação de gabinetes externos para parlamentares. A decisão foi tomada em consenso durante reunião do Colégio de Líderes, ocorrida momentos antes da sessão. Os deputados afirmaram não haver necessidade de um gabinete fora do prédio da Casa. Logo após o comunicado, a votação dos projetos em pauta teve início. Foram aprovadas 4 propostas parlamentares de modificações à Constituição do Estado. Um desses projetos é do deputado Sérgio Borges e inclui os jovens na lei que garante os direitos da família, da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência. Outras 2 matérias aprovadas são de autoria do deputado Cláudio Vereza. Uma delas introduz a alimentação como direito social e a outra prioriza o pagamento de precatórios aos maiores de 65 anos. Na verdade, são direitos trabalhistas, normalmente, para funcionários públicos ou outros direitos que pessoas da sociedade têm a receber do Estado. Então, é um reconhecimento a quem já está numa idade avançada, evitando que o pagamento dos precatórios fiquem depois da morte. Aí a pessoa não usufruiu daquele direito. Bom, Carol, encerro aqui minha participação, trazendo aí as principais notícias do plenário nesta terça-feira. Agora é com você. Obrigada, Verônica. Foi realmente muito produtiva essa sessão. Sem dúvida. Acordo coordenado pela Comissão de Defesa do Consumidor resolve impasse no contrato de planos de saúde dos funcionários de fábrica de chocolates. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa conseguiu solucionar o impasse entre a Cooperativa de Saúde e Educação da Chocolates Garoto e a Unimed. Após mais de 10 anos de contrato, a Unimed queria cancelar o plano de saúde dos cooperados sem que houvesse descumprimento de cláusulas por parte dos contratantes. A cooperativa pediu apoio da comissão para solucionar o problema e, com a intervenção dos parlamentares, a Unimed e os cooperados realizaram uma audiência e chegaram ao acordo. Além de estender o prazo em 60 dias para o cancelamento, a Unimed propôs uma migração do plano atual de pessoa jurídica da cooperativa para o de pessoa física, que será mais barato para os cooperados. Como os beneficiados do plano, que eram 400 e poucos associados, hoje estão em número reduzido de 160 e poucos, e todas as pessoas acima dos 58 anos. Então, isso tem um custo muito alto para a Unimed. Então, a Unimed está propondo aos trabalhadores da Garoto, aos cooperados, que eles migrem para um plano de pessoa física, onde que o aumento será feito pela ANS. Então, a ANS tem um aumento que é para todos os cooperados, então eles não vão ter esse aumento que eles consideram, a cooperativa considera abusivo, ou seja, o aumento foi de 93% o ano passado, este ano já está para ter um aumento de 95%, então o plano vai ficar inviável para os próprios cooperados. E terça-feira também acontece reunião da Comissão de Cidadania. Os deputados limparam a pauta com a votação de 10 projetos. Hoje a Comissão de Cidadania aprovou projetos importantes. O primeiro, inclusive de minha autoria, para adequar a nossa Constituição Estadual ao Estatuto da Criança e Adolescente. A palavra menor, ela já não é mais utilizada. Se utiliza hoje criança e adolescente. Então essa inclusão desta emenda vai adequar a nossa Constituição Estadual ao Estatuto da Criança e Adolescente. Além disso, diversos projetos importantes foram aprovados aqui. Aqueles que tratam da saúde, por exemplo, a proibição de expor as embalagens de cigarro em local público. É mais uma medida para ajudar na saúde. Também a questão ligada à parte da saúde de outros produtos, como, por exemplo, os produtos que têm leite, para que também conste na embalagem para evitar para quem tem alergia. Então, eu creio que com isso a comissão cumpre a sua função, além de aprovar os projetos de emenda
Constitucional, aprovar os projetos de lei dos deputados, realiza audiências públicas. Comissão de Justiça aprova projeto que obriga o uso de pulseiras eletrônicas em todos os pacientes internados em hospitais particulares no estado. Pelo texto, a pulseira deve conter dados como o nome e idade desses pacientes, além do nome do médico responsável. Você diminui assustadoramente o volume de procedimentos, ou seja, de erros na aplicação dos medicamentos. Com a efetivação desse projeto de lei, o hospital ele chegará a economizar aproximadamente 25% somente com gasto de medicamento. Então é um número muito grande, é um número muito consistente. Em segundo lugar, você combate e você inibe o sequestro de crianças nos hospitais. Em terceiro lugar, você faz com que erros médicos, erros de enfermeiros, de auxiliares e técnicos de enfermagem sejam reduzidos drasticamente a zero. Quantos médicos já não erraram na operação do joelho direito e era o joelho esquerdo? E o deputado Glauber Coelho falou também sobre a audiência pública que acontece no Parlamento Capixaba nesta quarta-feira. Na ocasião, serão discutidas as propostas do governo federal para os conselhos tutelares de todo o país. Nós estaremos realizando uma audiência pública via videoconferência com a ministra da República, Maria do Rosário, oportunidade essa em que membros do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança, secretarias municipais de ação social, a nível municipal e a nível estadual, nós estaremos ali discutindo, debatendo a respeito desse tema muito importante, deste assunto chamado Conselho Tutelar. É importante frisarmos e salientarmos que o Conselho Tutelar é como se fosse um pronto-socorro, ou seja, assuntos iguais pedofilia, exploração infantil, exploração sexual infantil, abandono de incapaz. Quais são os projetos que o governo federal tem para os conselhos tutelares do Brasil? E mais uma vez, o Espírito Santo é pioneiro, nós estaremos refletindo para todo o Brasil, ou seja, todo o Brasil vai acompanhar essa audiência pública que será realizada por nós aqui no Espírito Santo, em parceria com a ministra Maria do Rosário. Concurso público da Assembleia Legislativa, o CESP-UNB, empresa responsável pela seleção, divulgou os horários e locais das provas objetivas para os mais de 16 mil inscritos no processo. Estão em disputa 141 vagas, além de cadastro reserva. A data das provas está confirmada para 9 de outubro. Os detalhes você confere no site www.cesp.unb.br. Parlamento Capixaba recebe embaixador da Polônia. Diferente dos imigrantes poloneses que vieram para o Brasil no início do século XIX em busca de oportunidades longe das guerras da Europa, os representantes deste país hoje visitam o Espírito Santo por outro motivo: novas parcerias econômicas. Graças às 2 últimas décadas de crescimento intermitente da economia polonesa, o embaixador da Polônia se sente seguro para avaliar laços de cooperação fora da Europa. O intuito nosso é de apresentar a Polônia aos nossos parceiros. Eu acho que na cada parceria o que é mais importante é de conhecer bem, conhecer melhor o parceiro. Então, o nosso intuito é de apresentar a Polônia, mas também aprender o mais possível sobre as possibilidades, facilidades que existem aqui neste estado. Essa é a comprovação da abertura do Espírito Santo e da sua economia para outros povos. Mais uma vez, a Assembleia fica honrada com uma visita como essa, uma visita dessa estatura, um embaixador que vai visitar o município de Águia Branca e outros municípios que têm na sua base, na sua cultura, a colonização polonesa. Centenário da Química no país ganha comemoração na Assembleia Legislativa. Podemos não perceber, mas a química está presente em todos os momentos da nossa vida, das pesquisas de laboratório à mais simples receita de bolo. Para ampliar as discussões sobre a importância dessa ciência no desenvolvimento e progresso, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial que comemorou os 100 anos da química no Brasil. A química, por estar presente na nossa vida todo santo dia, ele permite o quê? O desenvolvimento econômico através da produção de produtos, né, que gera empregos e principalmente na inserção social. Né? Por quê? Porque, por exemplo, a química não tem raça, não tem cor, né? Não tem credo,
todo mundo pode trabalhar com a química e eu acho que isso é fantástico. O evento também contou com a participação de especialistas da área de ciências da educação. Se você buscar na história, você vai verificar que a física e a química, elas entram na estrutura curricular muito tarde. Se você olha agora no século XXI, que é a era do conhecimento, a era da ciência e da tecnologia, que a física, a química, sobretudo, ela precisa estar alicerçando tudo isso para você formar cidadania, formar consumidores conscientes. Você observa que física e química só aparece na estrutura do currículo no 9º ano do ensino fundamental. A sessão especial foi proposta pela deputada Lúcia Dornelas, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A parlamentar lembra a importância de popularizar o tema. Às vezes as pessoas não têm sequer conhecimento com relação aos profissionais de química. Várias coisas que a gente utiliza hoje tem um profissional de química e que realmente é pouco conhecido. Então, nosso objetivo, né, é divulgar o trabalho, né, dos químicos, comemorar os 100 anos de química no Brasil. E o Jornal Panorama desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.